A paz de Deus, anjos, e amém a todas as saudações. Hoje eu senti de estar gravando esse áudio porque vários irmãos e irmãs me procuram no meu WhatsApp e a gente conversa a respeito do selo da promessa. Alguns anjos me pedem oração porque tem um desejo de ser selado com a promessa do Espírito Santo, para que Deus no tempo certo possa cumprir o desejo do coração deles. E eu senti de estar gravando esse áudio hoje para esses irmãos, para você que tem um desejo de ser selado, de falar na linguagem dos anjos, de receber o dom de Deus, esse dom de Deus, porque existe variedades de dons de Deus, mas esse dom de falar na linguagem dos anjos. E quanto dos irmãos estão esperando, às vezes uns estão tristes, combatidos, porque o inimigo da nossa alma, ele coloca coisas no seu pensamento, ele vem soprar coisas na tua mente a respeito dessa parte pelo qual ainda Deus não selou ainda a tua alma, e você começa a ouvir tanta coisa que às vezes você começa até a pensar se você é mesmo um servo de Deus. Santo é o Senhor. Vou compartilhar para você, com vocês, no sentimento que está no meu coração, a respeito do selo da promessa, o que eu acho, o que eu sinto no meu coração. Para vocês que estão tristes, esperando de Deus, que está batendo na porta da misericórdia, e Deus ainda não selou vocês com a promessa do Espírito Santo, não desanima não. Porque eu sei que na hora da nossa aprovação, na hora da vossa guerra, na hora da tua angústia, eu sei que a voz, ao contrário, fala para você que Deus não te ama, que Deus não está na tua vida, que o céu não importa com o seu pedido, que Deus não importa com aquilo que deseja o seu coração. E quantas das vezes, diante do seu silêncio, você começa a meditar com Deus e muitas das vezes você se sente um servo inútil. Alguém que está tanto tempo batendo na porta e Deus ainda não apareceu nessa parte. Às vezes pode ser que você já viu Deus selando muito dos seus irmãos. Ou alguém falando na linguagem, você fala que desejo, Senhor, de falar na linguagem dos anjos. E talvez você se sente um fraco, se sente um inútil, se sente um nada na presença de Deus. É com você mesmo que eu quero falar sobre esse áudio. Eu senti no meu coração de estar gravando esse áudio para você. É para você mesmo que tem esse desejo de receber esse dom de Deus. Não desanime, não perca a esperança, porque Deus chega na hora certa. Na minha vida, com 3 meses de batizada, Deus me chamou nessa graça, mas eu sinto de contar assim para vocês. Como eu falei, eu vou falar dessa parte do que está no meu coração, daquilo que entende o meu coração, do sentimento que está aqui dentro. Por que Deus sela uns mais primeiro do que outros? Porque para uns Deus vem mais rápido, para que para uns Deus demora mais um pouquinho. Se você está aí tanto tempo batendo na porta da misericórdia, clamando a Deus, orando de madrugada, buscando Deus. Eu já vi irmãos falar que dava tanto glória que passou até mal em algum movimento de oração, em algum culto, esperando que Deus viesse, selasse-os com a bendita promessa do Espírito Santo. E às vezes saía do culto combatido, porque pensava que estava esquecido pelo céu. Pensava que Deus não amava mais. Glória a Deus. Antes como que a le viviendo con mia roto conti rabando lo surriavala. Canamastite yamon che ti mihala ali continui urriande. Raccontuste le vor del mondo lo vorri abante chiesto. Urria harramato con dirivito yoshina. Lì con tutti biando lovore. Mas eu vim falar para ti, ó alma, candiarto no mon que vihaba, que está esperando no Senhor, Deus cumprir esse desejo do teu coração.
Muitas das vezes, diante do teu combate, diante da tua guerra, você se sente um crente desprezado. Estou contigo, namango que vi te vi halavar, leviriando, louvou que vira, mandou, ele vem chegando. Glória a Jesus. Mas eu quero dizer para ti que esse áudio é para você ter só mais um pouquinho de paciência. Vem Deus dizer para você ter só mais um pouquinho de paciência, que Deus vai chegar na vossa vida, vai cumprir o desejo do teu coração, aquilo que tu espera das mãos do Senhor, o Senhor dará na tua vida. Não desanime, não perca a fé, não perca a esperança, porque muitas das vezes diante da tua guerra, muitas das vezes no teu pequeno combate, na tua casa, num cantinho no canto, as lágrimas descem pelos teus olhos, essas lágrimas quentes, lágrimas de angústia, e onde o próprio assopro do adversário vem dizer na tua mente: teu Deus não te ama, teu Deus não está na tua vida, não vale a pena você ser crente. Quanto tempo tu tá buscando, quanto tempo tu tá batendo na porta, quantas vezes tu tem orado, quantas vezes tu tem se lamentado e o teu Deus não tem aparecido na tua vida. Eu quero dizer para você que Deus te contempla, que Deus te vê lá de cima, e que tu, oh alma, não és um crente desprezado, não és um servo, uma serva inútil, como o inimigo da vossa alma fica soprando no teu ouvido. Me lembro que quando Deus me chamou nessa graça, eu tinha a idade de 13 anos, glória a Jesus. Santo é o Senhor. Eu tinha a idade de 13 anos, com 3 meses de batizada. Um dia eu fui numa visita, já contei esse testemunho aqui. Eu vou só resumir só um pouquinho, para esse áudio ficar, para que você possa entender melhor. Eu vim de uma família que só eu servia a Deus dentro da minha casa. Deus me chamou na graça. Inclusive, na congregação, só eu sirvo a Deus. Meus pais são católicos. Também são católicos. Só tem uma irmã minha que ela frequenta... Como é que chama aquela igreja? Ai, meu Deus, eu esqueci agora. Não vem o caso, eu acabei esquecendo, irmãos, me falhou a memória. Ela é de uma outra denominação. Santo é o Senhor. Mas quando Deus me chamou na graça, ninguém da minha família, dos meus pais, meus irmãos serviu a Deus. E até hoje só eu sou da congregação e a minha filha. E quando Deus me chamou, eu era uma moça muito provada, muito combatida. Me lembro que um dia, na minha aflição, na minha guerra, o primeiro contato que eu tive com o céu, assim, de sentir a presença de Deus, um dia minha mãe estava passando por algo terrível, assim, e aquele dia uma angústia de alma o tomou. Ela até hoje é católica, não lembro bem, alguma coisa o tomou lá, ela estava angustiada, e ela pediu que eu orasse por ela. Pouco tempo de batizada na graça, eu fui orar. Eu fiquei tão feliz de ver a minha mãezinha pedindo oração. Eu me lembro que eu dobrei meu joelho, não sabia nem falar com Deus direito. Glória a Deus, que me ando louvore. Rabi, rito contimigana, hana. Roto compiando cosivite le miha. Ramana contiando louvore. E quando eu comecei a dobrar meu joelho, a presença de Deus invadiu minha alma. Eu ainda não era selada, mas eu comecei, um choro de alma me tomou, uma alegria muito grande do céu, uma coisa do céu, era a presença de Deus, e Deus me tomou na virtude do céu. A primeira vez na minha vida eu estava sentindo a virtude do céu. Foi tão gostoso que eu não queria parar mais aquela oração, mas como eu não tinha entendimento, eu não me contive, e a minha voz ficou um pouco alterada, porque grande era a presença de Deus aquele dia na minha casa. Glória, Habito, Shinai. Lamandokoyo, Shinivi que me ando, louvou que vi, vai vencer. Alamankoyo, que temi candando, levi raba, vai andar, caminhar, rabandoloro, cobotini, mihana. Estou contigo, rabattelivito, eu contigo liviando, louvore, lama, salai, alia. E passou alguns dias, pouco tempo, com 3 meses na graça, onde eu fui convidada para um movimento de oração, onde aquele dia, eu já contei esse testemunho aqui, mas onde aquele dia Deus achou graça em me selar
com o selo da promessa. Mas quando Deus me selava, Deus tomava aquela serva de Deus e dizia que viria as provas, diria que viria os combates, diria que viria as tentações, as perseguições. E com o adversário, o inimigo da minha alma, da tua alma, ele estava lá fora como um leão feroz, tentando me devorar, porque ele estava furioso com o dom que Deus havia me emprestado. Glória limikian kuyemikihala habi handama kuyokonti revando kimikoyoshina. E depois daquele dia que Deus me selou com a promessa, começou as guerras, começou os combates. Teve vezes essa que eu achei que eu não ia aguentar de tanta prova, de tanta luta, de tanta opressão, de tanta calúnia, de tanta pedrada, de tanto desprezo. Oh, aleluia, o nome santo do Senhor. Aonde que eu quero chegar com esse áudio? Eu quero dizer para você que está esperando do Senhor esse dom do céu, que muitas das vezes o teu inimigo, ele diz que você é fraco, mas olha o que eu sinto no meu coração de falar para você. Esse sentimento está no meu coração a respeito do dom de Deus para quem é selado e para quem não é selado. Para aqueles irmãos que são selados e para aqueles que não são, não tem diferença nenhuma, porque os dois são servos de Deus. Deus tem amor do mesmo jeito, mas sabe qual é a diferença? A única diferença é que um é mais forte espiritualmente e um é mais fraco. E quem é o mais forte espiritualmente, que tem um pouco mais de força? Aquele que não é selado. Mas como assim, Senhor? Aquele que não é selado tem mais força do que aquele que é selado. Porque eu te explico, glória a Jesus. Porque Deus vem para selar aqueles primeiro que são um pouco mais fraco espiritual. Por que mais fraco? Porque Deus sabe que quando vier a guerra, quando vier o combate, quando vier o vento forte, aquela alma não teria força de suportar se não fosse o dom de Deus, se não fosse o selo da promessa. Muitas das vezes aquele que não é selado acha que é porque Deus não ama, acha que é porque ele é muito fraco e acha que aquele que tem o dom de Deus, ele é forte porque ele é selado. Não, Deus deu aquele dom para ele ter mais força, porque se não fosse aquele dom de Deus, só Deus sabe o que aconteceria com aquela alma. É uma alma que é muito provada, é uma alma que passa por dúvidas, por questionamento, por perguntas sem resposta. E muitas das vezes na sua guerra, se não fosse o dom de Deus, não teria força para permanecer. Glória, Habito Shinai, Halilomon Kenivihana, Cantilimi Kandarabili Hala, vencerás, Halikunhumini Handri Vitorovadikianda. Glória a Jesus, porque muitas das vezes me lembro quantas das vezes a própria dúvida me tomou, porque o crente na terra ele enfrenta, ele passa pelo caminho da dúvida. Quantas vezes que a dúvida me tomou, será que Deus está na minha vida? Será que Deus me ama? Será que vale a pena ser crente? Será que vale a pena lutar? Alila Moconha, Nevikivi canto Sudoboria, vem cantando, rabado conti, Alila Mondia. E quantas das vezes que eu entrei dentro da congregação com a cabeça baixa, com pensamentos de derrota, pensamentos assim, se Deus não falar comigo, eu não terei força mais para resistir. E quantas das vezes que eu entrei e falei, Deus, fala com a minha alma que eu não aguento mais tanta prova, Senhor. Glória a Jesus. E muitas das vezes a palavra não falava com a minha alma, era um teste do céu, sim. E naquele momento o adversário falava, teu Deus não te ama, tá vendo aí, não vale a pena você ser crente. E eu ficava com tanto pensamento na minha cabeça, pensamento de derrota, de destruição, de fracasso. Aleluia! Mas muitas das vezes não precisava a palavra de Deus falar comigo. Bastasse um hino para Deus visitar minha alma e eu falar, é mentira, Satanás. Deus ainda está na minha vida. Deus ainda me ama. Porque muitas das vezes a dúvida entrou no meu coração se Deus estava comigo diante da aflição que eu estava passando, diante da calúnia, diante do desprezo que eu enfrentava.
Mas o que me dava força para me caminhar era ver o dom de Deus na minha boca e onde Deus pregava para minha própria alma que me amava, que estava comigo. Glória a Jesus. E o dom do selo da promessa manifestava na minha boca com o próprio dom da força. Agora, para aqueles que não são selados, quantas das vezes que você falou, eu vou desistir, eu não vou ser mais crente, mas olha você aí firme, valente, valoroso, insistindo, mesmo que aquele culto Deus não falou contigo, você foi em outro culto, mesmo que você passou por aquela provação e achou que não ia aguentar, você estava lá de novo, firme na presença de Deus. E a guerra não te matou, o combate não te matou, o vento forte não te destruiu, a ventania, a tempestade. Você é mais forte espiritualmente falando. Muitas das vezes você se sente mais fraco do que aquele que não é selado, mas Deus sela aqueles que são mais fracos espiritual. Por que aqueles que são mais fracos? Porque aquele que qualquer guerra quer parar, qualquer ventania quer parar, é como se fosse uma alma mais frágil, é como se fosse uma alma mais delicada. Como assim mais delicada? Porque não teria força para resistir às pedradas, às calúnias, o desprezo que iria enfrentar. Mas você sim, você tem força, mas você pode ter certeza que quando Deus vê que a tua força não aguenta mais, quando Deus vê que você não irá suportar, quando Deus vê que já está demais, Ele vem e sela a tua alma com a promessa do Espírito Santo. É porque tudo tem um tempo certo, então acalma o teu coração que você tem o dom da força sim dentro de você. E na hora que Deus vê que você não suportar, na hora que Deus vê que está doendo essa prova, na hora que Deus vê que você está se sentindo tão sozinho, Ele vem e te surpreende. Quantas das vezes você ouviu alguém levantar e contar que estava muito provado numa prova de alma, alguém contar que não aguentava mais, e numa das suas maiores provações Deus veio e presenteou com o presente do céu para a alegria daquela alma, para aquela alma se fortificar na presença de Deus. Por que Deus fez isso? Porque Deus viu que aquela alma estava a ponto de desistir, a ponto de voltar para trás. Então muitas das vezes você se sente tão fraco, mas olha aí, você é forte na presença de Deus, você não é fraco. Não, glória a Deus. E para aqueles que são selados, é porque às vezes a dúvida é tão grande que se não fosse o dom de Deus, eles voltariam para trás. É como um crente mais frágil, é como um crente que tem menos força. Não que seja tão fraco, mas um crente que tem menos força do que o outro. Glória a Jesus. E Deus já vem manifestando o dom da força. Então tenha certeza que aquilo que pede o teu coração, o Senhor vai te dar. No tempo certo Deus chega. No tempo certo Deus aparece. Não desanima, não perca a esperança, não perca a tua fé. Porque Deus vem por caminhos pelo qual o homem na terra desconhece. Mas o Senhor Jesus cumprirá o desejo do teu coração. Fique em paz com a certeza viva de que na tua vida chegará o Senhor por um caminho, e que esse áudio possa confortar seu coração e animar a tua fé e te dar mais força, mais paciência, mais perseverança, para você poder esperar com paciência no Senhor e saber que Ele vai chegar e vai cumprir o desejo do teu coração, e você sentirá sim a presença de Deus. Não se sinta desprezado, não se sinta menos, não se sinta um servo inútil, porque você não é nada disso. Você é filho de Deus, você é um servo de Deus muito valoroso. Reunidos em paz oravam os discípulos do Senhor, todos em comunhão buscavam de Deus o Consolador. Eis que um som muito de repente ecoar, ouviu-se lá dos céus, qual um vento veemente, era o Espírito de Deus. Rabando eu contiasto devia Hatoshinai habi que me condo se viera canjar do rovon que me cantando salaya lavo continimi hava anta namanco eu coitirava
Anjarto shimi habi alamu kivikama katekimi toyoshina hamaneketi levoria rabatoshinivi. Línguas de fogo eles virão em si mesmo então pousar. Sobre eles se repartirão, fazendo-os a Deus louvar. Em linguagens diferentes começarão a manifestar as grandezas excelentes que Deus Pai lhes fez provar. Que Deus abençoe você e que você possa conservar a paz no seu coração, a esperança de que pode ser hoje, amanhã, depois, daqui um mês, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, daqui a um ano, mas que Deus vai cumprir o desejo do seu coração e que você possa esperar com paciência no Senhor e que para muitos Deus chega, Ele chega sim. Para muitos pode ser que Deus vai chegar essa semana, para muitos pode ser que Deus chega hoje, para muitos pode ser que Deus vai chegar daqui a um tempo, mas o Senhor chega. Então conserve a paz no seu coração e a certeza viva de que o Senhor sabe daquilo que deseja o teu coração e aquilo que for bom e como é bom receber o dom de Deus, Deus cumprirá na tua vida. Fique em paz, o céu te ama. Quando vocês for orar, me apresente nas mãos do Senhor. Sou pequenininha, sou fraca e imperfeita, a mais errante da face da terra. Eu sou a menorzinha de todas. Eu sou um grãozinho de mostarda, um grãozinho de areia, a menor formiguinha da face da terra. Mas tenho um desejo de um dia ver a face de Deus. Receba todos a minha saudação. Em nome do Senhor Jesus, que nas minhas humildes orações eu não me esquecerei de vocês. Oh, amados irmãos e irmãs, estamos juntos pela vida eterna, a santa paz de Deus.